Paz e a graça a todos em nome de Jesus, que é o pastor Wellington da Igreja Batista Casa de Deus, e vamos começar mais um mini estudo do Apocalipse, e hoje falando sobre a igreja de Filadélfia. Amém? Está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Eu vou ler para vocês, amém? Vale salientar, queridos, de não se esquecer de se inscreverem no canal e repassar essa ministração, amém? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, que o Senhor, meu Deus, neste momento possa nos dar um entendimento, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o termo Filadélfia significa amor fraterno. Ora, vale salientar também que das sete igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, as únicas, que não receberam reprimenda ou reprovação foram as igrejas de Esmirna e Filadélfia. E as igrejas também, elas representam símbolos proféticos e 7 períodos específicos da igreja cristã, ok? E para cada igreja, o Senhor Jesus, ele coloca-se como remetente e o destinatário aos anjos da igreja, Ele tem elogio, reprovação, conselho e promessa. Então, elogio, é reprovação, conselho e promessa. As únicas que não tiveram essa reprovação foram as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Vale salientar que as únicas referências bíblicas a respeito de Filadélfia, que significa amor fraternal, encontram-se em Apocalipse 1, versículos 11 e 3 versículos 7. Bem? Então, são essas únicas referências bíblicas. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica, de acesso entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mísia. Foi fundada pelo rei Pérgamo, Átalo, cerca de 140 a.C. Ora, ele ficou conhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade Filadélfia, que significa amor fraternal. A região produzia uvas e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho, ou o acrônimo romano Baco. A cidade servia como base para divulgação do helenismo às religiões da Lídia e Frígia. No caso, ela estava num vale, no caminho entre Pérgamo e Laodiceia, e a sua localização geográfica era a porta de entrada para o Oriente. Estava sujeita a frequentes terremotos. Era uma cidade magnificante. Amém, queridos? Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 d.C. e reconstruída pelo imperador Tibério.
Em alguns momentos da sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia, durante o reinado de Vespasiano. Foi também chamada de Flávia, nome da mulher dele, e a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente, a cidade Alacerri fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Essa igreja deve ter sido muito notável, pois só recebeu elogios da parte de Cristo e nenhuma repreensão. Ora, Jesus, ele disse assim, ao vencedor, lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 12, diz assim, ao vencedor, falou em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ora, Filadélfia, ela só recebeu elogios do Senhor. E o que representou historicamente Filadélfia? Representou a igreja evangelística do avivamento e das missões mundiais, quando a igreja volta a considerar as verdades e doutrinas bíblicas, e o arrebatamento da igreja volta a ser reconhecido e pregado. É a igreja verdadeira coexistindo com dois sistemas eclesiásticos formais, como vimos anteriormente. Filadélfia representa o 6º período do cristianismo na Terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo. Então, aqui é um pouco da contextualização histórica de Filadélfia. A contextualização, a gente falou da literal, da histórica, agora vamos fazer uma contextualização devocional. Amém? Ora, Filadélfia, ela tinha pouca força, entretanto, ela tinha uma vontade, um desejo de quê? De fazer a vontade de Deus, de levar o evangelho de Cristo aos 4 cantos dessa terra. E o que é que acontece? Jesus disse assim, eu tenho uma porta. Ora, Jesus é aquele que se identificou que ele abre a porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E ele disse assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, Filadélfia, ela foi elogiada por Cristo pelo fato de ter pouca força, porém ela guardou a palavra de Deus. Ela não negou. E aqueles que eram da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, que se levantavam contra a igreja de Filadélfia, iriam reconhecer isso. E hoje, o que é que tem acontecido? Muitas pessoas, hoje, muitas heresias têm se levantado e têm destruído, tentado humilhar aqueles que estão no fundamento da palavra de Deus. Entretanto, assim como Jesus ele falou para a igreja de Filadélfia que eles seriam envergonhados, essa turma da heresia também vai ser envergonhada. Amém? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação. Ou seja, ainda que venhamos ser provados, ainda que venhamos ser mortos, mas nós estaremos em paz com Cristo. Nós estaremos em paz com o Senhor Jesus Cristo. Esse guardar, muitos estudiosos falam a respeito do arrebatamento da igreja. Falam de uma igreja arrebatada. Entretanto, ainda que ela não venha a ser arrebatada ou que demore o arrebatamento, mas o Senhor Jesus, mesmo na provação, nós seremos guardados a fim de que não neguemos a Cristo, queridos. Não neguemos ao Senhor. Amém? E ele diz o seguinte, vem em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aqui ele dá uma admoestação. Retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E que coroa é essa? A coroa da perseverança, a coroa de fazer a vontade de Deus, de estudar a palavra de Deus, de viver debaixo da palavra de Deus. Ainda que sejamos pecadores, queridos, mas se nós confessarmos a Deus e nós vivermos em santidade, vivermos buscando, estudando e obedecendo a palavra de Deus, então com certeza a nossa coroa não será perdida. Infelizmente, muitas são as pessoas que já perderam a coroa dela. Amém? Muitas já perderam a coroa, já desprezaram a coroa, fizeram como um Esaú, que desprezou o direito de primogenitura. Fizeram, sabe, como Ananias e Safira que enganaram.
Então, queridos, fizeram como Balaão que se vendeu. Amém? Então, vamos viver uma vida de santidade, amados. Vamos viver uma vida de santidades. Ele diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui são as recompensas daquele que vencer. Ele não vai perder a coroa, ou seja, a gente tem que perseverar para não perder essa coroa, e aquele que vencer, ele vai ser coluna no santuário de Deus, né? Jamais sairá dali, certo? Ele vai escrever o nome de Deus e o nome da cidade, é a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverá nele o novo nome. O novo nome. Então, ou seja, nós seremos lembrados por Deus, lembrados pelo Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, venhamos perseverar. Não caia em heresia, não caia nos ensinos de heresia, sabe? Ensinos que não falam da doutrina cristã, dos 5 princípios da doutrina cristã, que é o princípio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O princípio do Evangelho, eu creio que o Senhor Jesus Cristo estava na glória, desceu do céu, nasceu numa virgem, foi batizado, pregou durante 3 anos, foi traído, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará. Princípio do Evangelho. Amém? O princípio da infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível, queridos. Ela não tem falha. Amém? Então, se nós crermos nestes princípios da doutrina cristã, nós nunca iremos viver, sabe, em heresia. O princípio do batismo, né? O batismo seja por imersão, por aspersão. E o princípio da salvação pela fé em Cristo. A salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. A graça, querido, significa favor não merecido. E nós tivemos esse favor não merecido mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, o princípio da salvação é se nós tivermos fé em Cristo. Amém, queridos? Deixa eu orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa ministração. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma cada pessoa nas tuas mãos. Abençoa, meu Deus, a Igreja Batista, a Casa de Deus. Abençoa os irmãos ouvintes, aqueles que hão de repassar, aqueles que hão de se inscrever no canal. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa o presidente, todos os governantes, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, esse país, meu Deus. E que nós possamos pregar aos que sofrem. Em nome de Jesus, Senhor. Toma em tuas mãos e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Igreja Batista Casa de Deus, como também no canal Prega Já da minha esposa missionária Ariana, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.